Igreja Batista Novo Ser, a igreja que ama, acolhe e cuida. A mensagem dessa noite é vivendo pelo que é eterno. Vivendo pelo que é eterno. Amém? Nós estamos vivendo num mundo hoje, queridos, um mundo que, pelas articulações tanto do mundo quanto do diabo, o príncipe desse século, o príncipe desse mundo, nós estamos assediados com muitas coisas que despertam os nossos desejos. E a palavra de Deus fala que nós sucumbimos, nós pecamos por causa dos nossos próprios desejos, quando a gente se deixa dominar por eles, ou se deixa vencer por eles. Então, eu sinto que a sociedade nos dias de hoje tem sido sufocada por tantas coisas, e ao mesmo tempo estas coisas desse mundo têm concorrido de uma forma, posso dizer assim, muito agressiva com as coisas espirituais. Nós vivemos numa sociedade em que os nossos pais, digo, da minha idade para trás, falharam conosco no sentido de nos ensinar mais de Deus, em nos mostrar mais as coisas de Deus. E o que aconteceu com essa geração que veio depois? Comprometeu ainda mais isso com relação aos filhos, porque a geração dos anos 60, 70 para cá, o diabo colocou uma frase, um discurso na boca dessa geração, dizendo que ele gostaria de dar para os filhos aquilo que ele não teve. É um discurso tão vago, tão fuleiro, tão terrível, porque ninguém pode dar uma coisa que não recebeu. E as pessoas então, vou dizer assim, nós começamos então a dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. O que é que nós não tivemos? Nós não tivemos celular, nós não tivemos computador, nós não tivemos um monte de coisa que a gente não teve, mas deixamos de dar para ele a educação que nós recebemos dos nossos pais. E foi aí que o negócio começou a piorar, e está piorando cada vez mais, porque nós estamos vivendo numa sociedade completamente alheia, afastada das questões espirituais. Então, e concorre de tal forma, queridos, que olha quantos bancos vazios, quantos lugares nós temos vazios, vagos aqui na igreja. Não é que não tem gente para sentar nesses bancos, não, porque tem. Vocês viram ontem que tinha? Tem, só que o mundo está concorrendo com a igreja. As coisas desse mundo estão concorrendo com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, certo? E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas querem, sabe, ainda existe um discurso chamado de aproveitar a vida, ao custo de perder a própria vida. É triste isso, mas esse é o discurso que a gente vê hoje. Está aproveitando a vida. Ele deve aproveitar a vida, porque é jovem e precisa aproveitar a vida. Eu esses dias fazendo uma visita, eu vendo um pai que havia saído do alcoolismo, havia saído dessa vida de alcoolismo, e vendo o filho no alcoolismo, e vendo o filho desencaminhado na bebida, dizendo que o filho tinha o direito de aproveitar a vida, porque ele aproveitou a vida. Ele não conseguiu olhar para ele e ver que ele era o mau exemplo que o filho estava seguindo, e que ele não tinha moral. E o problema é esse. O problema da maioria dos pais hoje não tem condições de educar os filhos, porque não tem moral para falar nada com os filhos, porque os filhos vão virar na lata para ele e falar assim: mas você faz, mas você fez. Esse é o grande problema que nós vivemos na nossa sociedade. Eu fazendo essa visita junto com a pastora, a gente lamentou terrivelmente isso, profundamente isso. Nós saímos de lá arrasados de ver o pai falando que o filho tinha o direito de aproveitar a vida. Olha o coisa, de aproveitar a vida ao custo, ao risco de
perder a própria vida para poder aproveitar a vida. Essas ofertas, elas são muito tentadoras. E o que é pior ainda é que nós arrumamos sempre um jeitinho de relativizar as coisas espirituais para poder não deixar de fazer nenhuma coisa nem outra, ficando dos dois lados ao mesmo tempo. Triste, né? Para não perder nada daquilo que nós chamamos de aproveitar a vida. A palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu acho esse texto muito forte, assim como muitos outros textos na Bíblia. Se a gente for prestar atenção no que ele está querendo dizer, a gente arruma um jeitinho de ficar mais esperto. Queridos, naquilo que nós estamos nos enganando, porque nós não enganamos a Deus, nós nos enganamos, relativizando a palavra de Deus, achando que nós vamos passar por bonitinho, por bacaninha. Eu vou dizer para você, nós não vamos. A base do trono de Deus é justiça e equidade. Para Deus não tem mais bonito, não tem mais cheiroso, não tem mais gordo, não tem mais magro, não tem mais bonitinho, não tem. A medida, a régua de Deus, ela passa em cima de todo mundo, não fica ninguém para trás, ninguém. Nós temos vários exemplos disso. Homens assim como Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, a régua passou. Homens como Abraão, chamado amigo de Deus, a régua passou. Entende? E nós também não passaremos. A palavra de Deus, conforme o texto que eu citei agora mesmo, diz que de Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar, você vai colher. Cuidado com a semente que você está lançando, cuidado com o tipo de vida que você está levando, cuidado, porque pode trazer consequências seríssimas. Eu sei que muitas vezes a gente, querendo dar uma de inocente, a gente fala assim: eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não sei por que eu estou sofrendo isso. É só olhar para trás e ver a sementinha que você lançou. Fabrício falava disso aqui ontem, não foi, Fabrício? É só você olhar o tipo de sementinha que você lançou no solo. Quem planta feijão, semeia feijão, vai colher feijão. Quem planta milho, vai colher milho. Não tem jeito de colher outra coisa. Então preste atenção, a sementinha que está sendo lançada, porque vem a colheita. A semente, ela é facultativa, você semeia o que você quiser, mas a colheita é obrigatória, irmãos. Não tem jeito da sua lavoura produzir milho e você falar assim: eu queria colher feijão, eu estou com muito milho na despensa, eu queria feijão. Não, é milho que você vai colher. Então preste bem atenção nessa semente que a gente está lançando. Eu quero citar para vocês algo muito especial do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, verso número 24. O apóstolo Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Preste bem atenção. O apóstolo Paulo está fazendo uma declaração a respeito dele, dizendo para ele mesmo que ele não tem a vida dele em nada de preciosa para ele mesmo. Ele não estava preocupado em aproveitar a vida, ele não estava preocupado em aproveitar dos prazeres transitórios desse mundo. Pelo contrário, ele diz que ele considerava isso tudo como esterco para ele, considerava isso tudo como nada para ele, porque o desejo dele era cumprir a proposta, o propósito, o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós vivemos dentro de um contexto em que nós estamos desprezando as coisas espirituais, porque nós não fomos ensinados.
Os cultos que nós temos para falar disso é muito pouco tempo. Muitas vezes as pessoas, que a gente delonga um pouquinho na mensagem, as pessoas ficam olhando no relógio e achando que já passou da hora de ir embora. Nós precisávamos de muito mais tempo para falar das coisas espirituais. Sabe por quê, filho? Porque a nossa vida vai depender disso. A vida eterna depende disso, depende de tudo que nós conhecemos da parte de Deus, para poder herdar o reino de Deus. Nós precisamos compreender que o reino de Deus é de Deus, e só vai entrar lá quem Ele quiser, ou quem estiver dentro do padrão que Ele estabeleceu para entrar no seu reino. Por isso Ele já diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos que acertam com Ele. Mas a porta larga, o caminho espaçoso, são muitos que entram por Ele. O que isso está dizendo? Está dizendo da facilidade em que as pessoas querem fazer as coisas, enquanto o Senhor Jesus está dizendo da renúncia que deve ser feita em favor do reino de Deus, em favor das coisas de Deus. Por isso, para se viver por aquilo que é eterno, é preciso muita disciplina, muita dedicação, muita atenção, muita percepção das coisas espirituais. Não podemos ficar relativizando. Nós precisamos estar bastante atentos naquilo que a palavra de Deus ela tem nos ordenado, tem nos direcionado, porque caso contrário, nós podemos perder aquilo de mais precioso, pelo qual o próprio Senhor Jesus entregou a sua própria vida para nos dar de graça. Por não observar, por não atentar, perder aquilo que é de graça. Diga-se misericórdia. O apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui que ele vivia para a eternidade. Ele não estava envolvido com as, ele não estava interessado nas coisas desse mundo. O objetivo dele, quando o evangelho entrou na vida dele, o objetivo dele foi atender o chamado do Senhor para ele. Ele resolveu abrir mão de tudo aquilo que ele poderia. E olha que o apóstolo Paulo, ele era um cara que conhecia muita coisa. Ele era um cara muito sábio, muito inteligente, e eu acredito que muito poderoso no que diz respeito à posição que ele tinha como fariseu. Ele abriu mão de tudo isso por causa do Senhor Jesus, e ele é um exemplo para nós. Amém? Porque o apóstolo Paulo, para falar desse jeito, ele entendeu perfeitamente que tudo que você se envolver com esse mundo é temporal, é passageiro, mas você foi chamado para a eternidade. Você foi chamado para a eternidade. Querido, não existe essa questão da aniquilação com relação ao ser humano, não. Essas doutrinas, essas filosofias que falam que o ser humano morreu, acabou. Não acabou nada. Pelo contrário, está começando. Está começando. A eternidade, ela é um tempo sem começo e sem fim. Não pode nem chamar de tempo, ela é um lugar. Porque tempo tem início e fim. Eternidade é um lugar. É o lugar do trono de Deus. Não tem início e nem fim. Nós somos eternos. O nosso início foi em Deus, e o nosso fim será em Deus. Por isso que ele diz que é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Ele é, e nós fomos criados nele. E a palavra de Deus diz que nós somos para Ele. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, seja lá o quanto tempo vivermos aqui, ou quanto tempo essa terra existir, na eternidade isso vai desaparecer. Isso vai desaparecer. Quando nós estamos falando de um ano relativo a 100 milhões de anos, o que um ano significa? Se você colocar isso numa medida, o que isso significa? Nada. Vai ser um pontinho. Agora nós não estamos falando
de uma eternidade com 100 milhões de anos. Nós estamos falando de algo que não tem fim. Preste atenção nisso. Você não é desse mundo, não. Por isso, cuidado, não se envolva com as coisas desse mundo, porque esse mundo quer prender você com as coisas dele, e se ele conseguir fazer isso, você perde a sua eternidade com Deus. Por isso você precisa aprender a trabalhar, a viver no nível de sacrifício. Que tipo de sacrifício é esse? É trocar o que é de menor valor pelo que é de maior valor. Quem não quer fazer esse negócio? Só que nós achamos que aquilo que é de menor valor, para nós tem maior valor, que é a nossa vida nesse mundo, porque nós não entendemos a eternidade que Deus tem proposto para nós, que é de um valor infinito, imensurável. Não dá nem para falar com relação às coisas desse mundo. Por isso que para nós representa um grande sacrifício, mas ao contrário, é um tremendo lucro o que Deus propõe para nós, em sacrificar, em abrir mão das coisas desse mundo em prol da eternidade. É incomparável. Mas nós estamos achando que para nós é um sacrifício muito grande. Não. Todo esforço que você fizer, o apóstolo Paulo aqui, ele desistiu da vida dele. Por que ele fez isso? Porque a proposta de Deus para ele era muito maior. Ele estava trocando algo de menor valor por algo de um valor muito maior, que não dava nem para medir. O Senhor Jesus, Ele, durante toda a Escritura, Ele está apontando isso para nós, Ele está mostrando isso para nós. Tem um momento muito especial aqui, o Senhor Jesus até aproveita essa situação para falar algo muito, muito, muito especial para os seus discípulos. Presta atenção aqui, esse texto de Lucas capítulo 12, a partir do verso número 4, diz assim: digo-vos, pois, amigos meus. Aí Fabrício, como é que Jesus está chamando os discípulos? Olha, digo-vos, pois, amigos meus, olha que forma carinhosa, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Esse texto aqui, o Senhor Jesus voltando para os seus discípulos, está dizendo para eles assim: olha, vocês não devem temer ninguém e nem nada. Vocês não têm que temer o diabo, vocês não têm que temer o mundo, vocês não têm que temer os homens, vocês não têm que temer ninguém, para se sujeitar a eles, como se eles oferecessem algum tipo de ameaça a vocês, algum tipo de afronta a vocês. E por isso, amados, eu tenho estado muito preocupado, porque eu tenho visto pessoas que, quando estão com os amigos, têm desonrado a Deus com seus princípios, com as suas opiniões, abrindo mão dos seus valores, só para ficar de bonitinho diante dos amigos, ficar de bonitinho diante dos colegas. Vão lá para essas redes sociais e põem algumas frases, algumas coisas. Eu falo assim: mas isso é coisa de crente postar? Não, está fazendo aquilo ali para ficar de bacaninha, para ficar de bonitinho, se associando à coisa do maligno. Como é que você vai ficar diante de Deus? Como é que você vai ficar diante de Deus, que mediante a um amigo você fica do lado dele e desonra o Senhor? Será que é porque a gente não vê Deus? A gente não vê o Senhor Jesus? A gente acha que a gente pode fazer o jogo duplo? Ter vida dupla? Aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa? Tem um livro, Movidos pela Eternidade, de John Bevere. Tem um personagem lá que chama Vida Dupla. Adivinha para onde que vai? Para o inferno.
personagem chama Vida Dupla. Ele era na igreja, ele era aquele fariseuzaço. Lá fora, ele era um prostituto, era um ladrão, era um bandido. Vida dupla. Acho que a gente devia abrir os olhos para ver o Espírito Santo do nosso lado, porque eu tenho certeza que se a gente visse o Espírito Santo do nosso lado, tinha muita coisa que a gente faz que a gente não faria. É porque a gente acha que a gente está sozinho, porque a gente acha que a gente tem que honrar. Imagina se você tivesse a oportunidade, a hora que você tivesse do lado do seu amigo que está completamente errado com o que diz respeito às coisas de Deus, e você tivesse a oportunidade de olhar assim e ver o rosto do Espírito Santo, e ver o rosto do Senhor Jesus, eu tenho certeza que você não ia fazer o que você faz. Ia se voltar e falar: meu Deus, que vergonha. Mas porque você não vê o rosto dele, porque você não vê a presença dele, você não vê, a gente não vê, mas ele está conosco, ele está testemunhando tudo que nós estamos fazendo. Por isso, irmãos, o dia do juízo vai ser um dia memorável, vai ser um dia extraordinário, porque está tudo printado, está tudo filmado, está tudo gravado, Fabrício, tudo gravado, tudo filmado, cada movimento um clique. Você acha que é aqui que nós temos essa tecnologia? Você acha que é aqui que nós temos essa tecnologia de internet? Deus está só abrindo uma vazãozinha aqui um pouquinho. Se você for olhar a cidade que o Senhor tem preparado para nós, a cidade é quadrangular. Por isso que a igreja quadrangular chama igreja quadrangular, sabe? A cidade é quadrangular. Ela tem 2.000 quilômetros. Preste bem atenção nisso. Ela tem 2.000 quilômetros de largura, 2.000 quilômetros, 2.000 e tantos quilômetros, eu estou chutando aqui, de largura, a cidade, 2.000 quilômetros de largura. Daqui no Mato Grosso, a largura dela, na casa da Melina, a mesma medida que ela tem de largura, ela tem de comprimento e ela tem de altura. Eu quero que vocês prestem atenção em vocês morarem em edifícios de 2.000 quilômetros de altura. Vocês já pensaram nisso? É essa cidade que nós vamos morar, que foi edificada para nós, que nós vamos morar. Será que eu vou morar na cobertura? Mas na cobertura eu creio que está o trono de Deus, o trono do Altíssimo. Gente, é algo impressionante. Precisamos botar nossa cabecinha para pensar e deixar a coisa fluir. Senhor Jesus, que nós não devemos temer nada, somente a Ele, porque Ele tem tanto poder para matar, assim como também para lançar no inferno. O diabo não tem poder para lançar no inferno, ele pode ter poder para matar. O mundo não tem poder para lançar no inferno, ele pode ter poder para matar. Os homens não têm poder para lançar no inferno, ele pode ter poder para te matar. Mas o Senhor, só Ele tem o poder para, além de matar, lançar também no inferno. E Ele diz: a esse vocês devem temer. A continuação do texto diz assim: até os cabelos da vossa... Não, mentira, volta aí um tiquinho, estou enganado aqui. Ele diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Isso é forte demais, não é? Esse texto anterior, o Senhor Jesus está falando dos pardais, está falando dos nossos cabelos que estão contados. Ele está dizendo para nós a respeito do nosso valor, da nossa importância para Ele, do lugar que nós ocupamos no coração de Deus.
está falando disso, do valor que nós temos para Ele e do investimento que Ele fez em nós. E nós precisamos entender isso, para que a gente possa retribuir, para que a gente possa devolver a Ele o mesmo nível de consideração que Ele tem conosco. Entende isso? Em João capítulo 3, aliás, a palavra de Deus nos mostra a respeito da gente ter essa consideração por Deus, porque nós temos propósito que Deus estabeleceu pela nossa vida. Nós temos ali o apóstolo Paulo falando: olha, a minha vida não é preciosa mais a mim mesmo, porque eu recebi da parte do Senhor uma comissão de realizar um projeto para Ele, que é de pregar o Evangelho. E esse projeto, esse propósito de Deus para a minha vida se tornou mais importante do que a minha própria vida. A gente costuma cantar num hino que tem aqui na igreja, e a gente diz assim: o meu chamado é maior que a minha própria vida. O meu chamado é maior que a minha própria vida. É para a gente pensar, se a gente não tem aberto mão do chamado pela própria vida. Existem dois propósitos: um propósito de Deus para toda a humanidade. Esse propósito é a salvação universal de qualquer ser humano, de todo ser humano. Nós temos isso lá no texto de João 3,16, onde o Senhor declara que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um chamado universal para toda a humanidade, e todo aquele que crê será salvo, mas todo aquele que não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. E temos também os propósitos específicos. Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando ele se dispõe ao chamado, Deus dá a ele dom e comissiona ele a um ministério, a um chamado, a um propósito específico, né? Igual nós temos ali em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8, diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério significa serviço, né? Dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, exerça também com alegria. Então nós temos aqui o chamado de Deus para nós, e assim como o apóstolo Paulo foi chamado, nós somos chamados a dedicar, a valorizar aquilo que ele fez por nós, retribuindo a ele, tendo um relacionamento. Fabrício pregava com um relacionamento de amizade com ele, se tornando parceiro dele na obra dele, porque ele conta conosco. Ele não salvou a gente para a gente ficar só de bonitinho, sentadinho na cadeirinha confortavelmente, não. Ele nos salvou com um propósito, de nos fazer portadores da sua boa notícia, da sua salvação. Por isso, esse também é um dos chamados da grande comissão. Nós somos chamados para evangelizar, nós somos chamados para testemunhar do Senhor Jesus, da sua salvação, amém? Correspondendo à expectativa dele, amém? Então nós entendemos toda essa situação do chamado, da dedicação, de viver para aquilo que de fato é valor, é valioso, que é para a eternidade, abrindo mão dos prazeres transitórios desse mundo. Nós temos aqui o Senhor Jesus, uma situação muito interessante, em que Ele se dispõe a nos instruir de uma forma muito especial. Lucas capítulo 12, a partir do verso de número 13, nós temos a continuação do texto. Esse texto nós já usamos muitas vezes, e a gente usa para falar de oferta, mas hoje aqui o Senhor Jesus vai nos mostrar algo muito precioso nesse texto. Lucas 12, a partir do verso 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz
ou partidor entre vós? Então lhes recomendou. Ó, o Senhor Jesus falando a respeito da importância das coisas eternas, da gente não se preocupar demais com as coisas desse mundo. De repente, no meio da multidão, surgiu um enviado. Esse enviado questiona Jesus e pede Jesus para se tornar aquele que pudesse ser juiz entre ele e o irmão dele, nas coisas relativas à herança. Olha bem, mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Sabe, irmãos, a grande corrida hoje, deixa eu dizer uma coisa, já antecipando, o meu discurso, assim como também o discurso da palavra de Deus, do Senhor Jesus, não é que você seja impedido de ser rico, próspero, assim como muita gente no passado achava que para ser da igreja ou para ser de Deus tinha que ser pobre. Era só os pobres que era de Deus, era só os pobres que frequentavam a igreja de crente. Não, a palavra de Deus começou assim mesmo, o evangelho sendo pregado aos pobres. Isso por quê? Porque os ricos têm tanto a fazer, eles têm tantas obrigações, têm tantas responsabilidades, que na verdade no início eles consideravam estar aqui nesse momento uma perda de tempo. Estão perdendo seu precioso tempo, tinha coisa mais importante para fazer. Era esse o discurso. Assim como também até nos dias de hoje. Só que parece que a coisa hoje ela reverteu. As pessoas usam agora a palavra de Deus, o evangelho. É assim mesmo que acontece ao longo dos anos, viu? É assim mesmo. O diabo, quando ele não consegue impedir a palavra de Deus de acontecer, ele tenta desconfigurar a palavra de Deus, mudar a conotação da verdadeira pregação do evangelho, do verdadeiro propósito do evangelho. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, queridos, não foi para fazer ninguém de nós mais ricos, não. O Senhor Jesus morreu naquela cruz para fazer por nós o que ninguém podia fazer, que era pagar a condenação, o preço da condenação dos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos fazer herdeiros do seu reino de glória. Nós havíamos perdido a salvação. Então, eu usar o evangelho, pregar o evangelho, para levar você a fazer determinados tipos de oferta, de coisa, para você se tornar mais rico, para você se tornar mais próspero, isso é uma invenção, isso é distorcer a palavra de Deus. É o que muito tem acontecido hoje. Mudou a coisa. As pessoas estão usando o evangelho agora para se tornar bem-aventurados nesse mundo. Essa não é a proposta de Deus. É claro, é óbvio que você, sendo obediente a Deus, você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida aqui. Você tem Deus andando com você aqui. É óbvio, porque essa é a promessa de vida abundante em Cristo Jesus. Mas o verdadeiro ponto alto do sacrifício de Jesus na cruz é a eternidade. Por isso aqui o Senhor Jesus está dizendo, a máxima desse texto é: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Os judeus pensavam isso, que as pessoas bem-aventuradas, que as pessoas ricas, as pessoas prósperas, elas eram aquelas que tinham mais atenção de Deus, que desfrutavam de mais o cuidado de Deus, e que Deus de fato era com elas. Jesus chocou eles quando Jesus disse que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ele chocou seus discípulos pararam então e disseram: mas como é que é isso? Quem pode então ser salvo? O Senhor Jesus então disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. A salvação não procede de mim, procedeu dele. Por isso que ele diz: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. O Senhor Jesus então
Ele pega essa deixa desse cara que queria que ele se tornasse o juiz dele para partir a herança, e agora ele profere uma parábola. Presta atenção no que ele diz. Ele lhes proferiu ainda uma parábola. Jesus aproveitou a deixa, bom de didática assim, só ele, né? Olha bem, o campo de um homem rico, olha como que ele começa: o campo de um homem rico. O homem já era rico. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus aproveitou a deixa e sentou a madeira sem dó. Nós precisamos estar atentos. Você está vivendo para que lugar? Para esse mundo ou para a eternidade? Qual que é o foco da sua existência? Qual que é o foco da sua vida? A Dani falou agora mesmo dessa amizade. Sabe, queridos, isso é muito importante. Igual eu disse aqui, nos fundamenta como família cristã, como povo de Deus. Mas por outro lado, a gente pode estar usando a igreja como um clube social, sabia? E não como um lugar de edificação espiritual, não como um lugar de verdadeiramente buscar a Deus, não como um lugar de verdadeiramente servir ao Senhor de todo o nosso coração. Eu vou para a igreja porque lá é o point, lá eu encontro com a turma, e depois do culto eu saio, eu como pizza, eu como cachorro quente, é gostoso demais estar no meio, e é mesmo, mas nós precisamos tomar cuidados. Tomar cuidados. Por quê? Porque nós precisamos estar verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus. Senão nós vamos viver só disso. Quando chegar o grande dia, essa pergunta pode ser feita para nós: o que você entesourou para aqui? O que você entesourou para aqui? O que nós fizemos? Jesus nos mostra que o nosso foco ele precisa estar ajustado nas coisas espirituais, porque foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele pagou o alto preço. Jesus, preste bem atenção, o que Jesus veio fazer é o que ninguém poderia fazer. Ninguém poderia fazer. Não tinha um homem sequer que fosse apto para morrer no lugar dos demais homens. Não havia um justo sequer. Por isso que o justo Filho de Deus ele veio. A situação de Jesus é dramática. Imagina você chegar num chiqueiro. Você sabe o que é chiqueiro? Chiqueiro é um lugar de criar. Mas eu não estou falando de um chiqueiro que hoje se chama de pocilga. Hoje você chega nas pocilgas com todo o cheiro do porco, ele ser terrível. Mas você chega nas pocilgas hoje, está tudo limpinho, tudo lavadinho. Mas antigamente, lá na roça, não era assim não. O porco tinha um lugar que ele fazia a sujeira dele.
E lá que ele fazia a sujeira dele, era lá que ele deitava em cima da própria sujeira. Por isso o bichinho chama porco. Eu fico imaginando Jesus olhando para nós. Por quê? Se você chegar lá naquele lugar onde o porco está, naquele chiqueiro, por isso que a palavra chiqueiro é esse nome de coisa suja, de coisa porca, é ou não é? A gente não tem essa... É isso que a gente vê? Quando você chega num lugar que está lá muito sujo, qual que é a palavra que você usa? Lá é um chiqueiro. Você chegar num chiqueiro, olhar o porco deitado lá no meio das titicas, sujo, e ele rolando no meio das titicas dele mesmo. E alguém chegar para você e fazer a proposta: olha, você precisa se tornar como um porco desse para salvar o resto da porcada. Foi essa a proposta de Jesus, sabia? Eu chego para ele e falo: você vai ter que se tornar como um deles para salvar eles. Jesus, sabe o que Jesus disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio fazer o que ninguém podia fazer por nós. Agora nós precisamos nos despertar, porque nós estamos desprezando aquilo que Ele fez que ninguém poderia fazer por nós. Estamos nos envolvendo com as coisas deste mundo, perdendo o foco das coisas espirituais, pelas quais Ele morreu. Preste bem atenção, que se isso acontecer conosco, nós nos tornamos ou não dignos de condenação. Colossenses capítulo 3, verso 1, verso 4 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa vida está oculta, ela está escondida. Nós não podemos ver agora, mas todos aqueles que confessaram e aceitaram o sacrifício de Jesus estão ocultos nele. Olha o que diz o restante do texto: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Quando Ele vier, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar para a glória de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que ainda vivem serão transformados e transportados para o seu reino de glória. Ele não vai abandonar ninguém, mas é preciso que a gente esteja atento ao que Ele fez, porque se nós nos dispersarmos, nós corremos um grande risco. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ei, se você acha que Cristo veio para te abençoar, para você ter uma vida financeira abençoada, para você a gente não merecia nada disso, nada disso. Agora, se nós estamos pensando que Cristo, Ele veio só para nos fazer abençoados nesse mundo, nós estamos equivocados. Olha bem o restante do texto: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia também diz que tudo quanto nós fizermos, devemos fazer para Ele, para o Senhor, para a glória de Deus. Então preste atenção, querido, aonde você estiver e o que você estiver fazendo, faça para a glória de Deus. Não esqueça que você tem um Senhor e que você vai prestar contas a Ele. Não tem jeito, não tem jeito. A parábola dos talentos, não podemos desprezar isso não. Está cheio de coisa. A palavra dos talentos, a palavra das minas, a palavra do rei que saiu e foi para um determinado lugar. Ele chega, ele comissiona, ele deixa as coisas a cargo dos seus servos, mas um determinado tempo ele chega e exige prestação de contas. É assim ou não é?
O Senhor Jesus está deixando isso claro para nós. Vai ter um dia da prestação de conta. João capítulo, aliás, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É a recompensa, ou o bem ou o mal. João capítulo 12, verso 23 e 26 diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Preste atenção nisso. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Meu Deus, se você estiver atento ao seu chamado, se você estiver atento ao seu propósito, se você abrir mão da sua vida aqui nessa terra, sabe, de aproveitar a sua vida aqui nessa terra, você abrir mão disso, em prol do Senhor Jesus, em prol do reino de Deus, em prol de algo muito maior que Ele tem proposto para você, você vai ser honrado pelo próprio Deus. Olha o que está dizendo: se alguém me servir, o Pai o honrará. Imagina Deus te honrando, Deus te recompensando, Deus falando para você: suba aqui, meu filho, que eu vou colocar uma medalha no seu pescoço, eu vou colocar uma coroa na sua cabeça. É isso. A igreja, ela vai receber a coroa. Aqueles 24 anciãos do Apocalipse, é a igreja coroada, e que resolve então pegar a sua coroa e colocar aos pés do Senhor de toda a glória, e dizendo a Ele: só Tu és digno, Senhor, de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Nós precisamos compreender isso, queridos, e saber que existe uma recompensa, e que eu não posso ficar alheio a isso, sem considerar isso. Tudo que você abre mão hoje por servir a Deus, por obedecer a Deus, você vai ter uma grande recompensa. Você está trocando nada por tudo, você está trocando algo insignificante, só que você não sabe disso. Você ainda está considerando que você deve aproveitar a sua vida nesse mundo. Essa vida nesse mundo não vale nada. Essa vida nesse mundo sem Jesus é um pouco revolvendo na lama. É isso que nós somos, um pouco revolvendo na lama. Mas o Senhor Jesus, Ele veio, por isso que a Bíblia fala que Ele nos lavou com o seu sangue, tirou toda aquela imundícia, aquele fedor, e nos perfumou. Olha bem o filho pródigo, como que ele chega até o pai? Fedendo a porco, cheirando a porco. Ele estava numa pocilga, ele desejava comer a comida do porco. Olha o lugar que ele estava, num lugar pior do que os porcos. Ele desejava comer a comida do porco e nada lhe era dado. Meu Deus, a situação do homem sem Deus, ou desprezando as coisas de Deus, é terrível, é terrível. Amém? Só repetindo essa máxima desse texto, onde a palavra de Deus diz, e nós precisamos repetir isso para nós, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Diz que nós precisamos entender, Deus não está interessado no nosso dinheiro é nada para Ele. Ele está interessado em nós. Por isso Ele fala: me dá o seu dinheiro, porque se você der para Ele o seu dinheiro, bom sentido,
naquilo que é dele, que ele instituiu para ele, você está fazendo dele verdadeiramente o seu Senhor e não o dinheiro o seu Senhor. Entenda isso. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas consiste em verdadeiramente estar selado com o selo da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento. Eterno, santo e todo-poderoso, nas suas mãos, Senhor, eu venho colocar as nossas vidas como pastor desse rebanho, dessas ovelhas. Pai, que a tua palavra venha produzir todo o propósito, todo o efeito que o Senhor determinou que ela produza em nosso coração. O Senhor diz que a tua palavra não te volta vazia, mas ela cumpre o propósito do Senhor para a nossa vida. Eu quero, Senhor, que a tua palavra, Deus, venha fazer toda a diferença na minha vida, Pai. Eu quero ser dependente do Senhor, e eu não quero me deixar enganar, Senhor, pelas coisas desse mundo, assim como é desejo do meu coração. E eu oro por todos esses irmãos que aqui estão e todos aqueles, ó Deus, que estão inseridos nesse contexto de igreja local, servindo ao Senhor neste lugar, porque sobre estes o Senhor me constituiu autoridade, assim como também intercessor. E eu quero declarar sobre a vida deles o poder da tua palavra, agindo, operando, curando, sarando e libertando e envolvendo o Senhor com o teu poder, para que a visão deles seja uma visão ajustada, um foco ajustado aos propósitos do Senhor para a vida de cada um, meu Pai, para que eles sirvam ao Senhor tanto no chamado universal quanto também no propósito específico, que é servirem ao Senhor na igreja, servirem ao Senhor com os seus dons, com os seus talentos, servirem ao Senhor, ó Deus, com as suas finanças, servir ao Senhor de todo o seu coração, porque cada um de nós temos um chamado. Senhor, nos ensina a valorizar isso, nos ensina a entender, Senhor, todo o plano de salvação, para nos quebrantar, Senhor, diante de Ti, para nos rendermos completamente a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ensina, Senhor, a viver pelo que é eterno, ajustar o nosso foco nas coisas eternas. A tua palavra diz, Senhor, que nu nós entramos nesse mundo e nu nós vamos sair desse mundo. Ninguém leva nada daqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque muitas vezes nós estamos tão obcecados pelas coisas desse mundo. Meu Deus, nós precisamos entender para quem nós estamos vivendo. Nós não temos que provar, nós não temos que mostrar nada para ninguém. Nós precisamos viver para o Senhor e descansar no Senhor, e viver cada fase da nossa vida para a glória do Teu santo nome. O apóstolo Paulo declara isso: eu sei viver tanto na escassez, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na perseguição, eu sei viver na afronta, assim como eu sei viver também na abundância, na honra. Precisamos aprender a viver cada fase da nossa vida, porque muitas vezes nós estamos vivendo o pódio, nós estamos vivendo o momento da glória, nós estamos vivendo o momento da abastança, mas outra hora, outro tempo, nós estamos vivendo o tempo da escassez, da dificuldade. Mas nós precisamos entender que o nosso alvo é Jesus, e dele nós não podemos abrir mão, não podemos nos deixar enganar, não podemos nos deixar vencer por nenhuma situação. A palavra de Deus diz, o salmista declara: não me deixe viver na pobreza, para que eu venha roubar
e pecar contra o seu nome, mas também não me deixe ser abastado de tal forma que eu venha me esquecer de ti. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ensina a viver para ti, Senhor, porque a tua palavra diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pai, nos ensina, Senhor, a viver somente para ti, aleluia, a viver somente para ti, Senhor. O resto é tudo resto, o resto é tudo resto. Por isso o livro de Eclesiastes, ele diz que há tempo para tudo. Não esqueça disso, querido, há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo, você conhece o texto, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso, que há tempo para todo propósito. Então tem tempo de você estar rico, mas tem tempo de você estar pobre, e daí? A sua vida em Deus, que é mais importante, ela continua, querido, ela continua. Tire o seu amor do dinheiro, porque a palavra diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, não. Entenda o texto. O amor ao dinheiro, ou do dinheiro, é a raiz de todos os males. Aleluia. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a lidar com cada uma dessas situações adversas, para que a gente possa completamente descansar nele, porque Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso, e dele nós somos. E não importa de como nós estamos, dele nós somos, e para Ele nós vamos. Nu nós viemos e nu nós iremos. Oh glória! Precisamos entender isso. Nu nós viemos e nu nós vamos partir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.